Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Mais uma vez estamos reunidos para cultuarmos ao nosso Deus. E nós agradecemos ao Senhor pelo cuidado que tem dispensado a cada um de nós. Apesar de todas as lutas, dificuldades, mas o Senhor tem nos abençoado, tem nos guardado e rogamos ao nosso Deus que continue nos abençoando. Vou convidá-lo, querido irmão, querida irmã, querido ouvinte, para que esteja abrindo a palavra de Deus no Salmo 16. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5 inicialmente, depois nós vamos continuar mais para frente, mas nós vamos iniciar o nosso culto fazendo a leitura desse salmo, mas desde já saudamos a todos nossos queridos com a graça e a paz do nosso Senhor. Salmo 16, do versículo 1 ao versículo 5, nos diz assim a palavra do nosso Deus. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tem todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares ameno, é muito linda a minha herança. Completamos aí até o versículo de número 6, que também é lindíssimo. Vamos orar ao nosso Deus? Vamos agradecer por mais essa bênção que Ele nos concede de estarmos reunidos para cultuar o nome do nosso Deus Trino. Oremos. Nós te louvamos, Deus bendito, pela tua imensa graça, misericórdia e bondade, pelo teu grande amor dispensado a cada um de nós, pecadores indignos, porque o Senhor tem nos assistido com todas as bênçãos, com todas as graças, com todas as virtudes, através do teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. E nesta noite, aqui neste local, nós glorificamos, exaltamos o teu santo e bendito nome. Aceite a nossa adoração, aceite o nosso louvor, este culto que a ti prestamos, possa chegar até a ti com um aroma suave e agradável. Venha, amado Deus, conduzir cada momento deste culto, para que o teu nome seja exaltado, para que o Senhor seja glorificado aqui no nosso meio. Aceite a nossa gratidão, adoração, assim fazemos no nome e na mediação do teu Filho amado Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. Estaremos louvando ao nosso Deus, queridos, com o hino de número 28 do nosso inário. Então, louvemos ao Senhor com o hino de número 28. Tuas obras te coroam como um halo de esplendor. Astros, anjos, céus entoam hino eterno a ti, Senhor. Campos, matas, vales
depois de louvarmos a Deus com esse hino lindíssimo, que fala dessa coroação magnífica do Senhor, do nosso Deus, nós estaremos voltando ao Salmo 16, e nós continuaremos do versículo 7 até o versículo 11. Salmo 16, do versículo 7 ao versículo 11. Nos diz assim a palavra do nosso Deus: Bendigo o Senhor, que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Amém. O Senhor tem sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. E estamos na presença do Senhor, e por estarmos na presença dEle, nós reconhecemos a nossa fraqueza, a nossa imperfeição, a nossa fragilidade. Queridos, nesse instante nós teremos a oportunidade de elevarmos os nossos pensamentos até o nosso Deus, abrirmos o nosso coração e silenciosamente nós estaremos confessando os nossos pecados, pedindo que em nome de Jesus Ele venha nos perdoar pelos merecimentos do seu Filho. Então, nesse instante, vamos ter alguns momentos de oração silenciosa, de confissão de pecados. Deus santo e bendito, somos imensamente gratos pela Tua misericórdia que nos alcançou através do Seu Filho amado Jesus Cristo e que diariamente tem se renovado em favor dos Teus filhos. Muito obrigado porque a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu amor tem nos envolvido de tal forma que nós podemos descansar na Tua presença, reconhecendo que somos fracos, imperfeitos e indignos, mas o Senhor, através do Teu Filho, nos alcançou. Muito obrigado, porque o Senhor tem perdoado os nossos pecados. Muito obrigado, porque o Senhor tem purificado as nossas vidas. Muito obrigado, porque o Senhor tem nos usado para o louvor e glória do Teu nome. Ó Deus de amor, nós somos imensamente agradecidos a Ti, por tudo que tem feito, por tudo que, amado Deus, ainda há de fazer nas nossas vidas. E é em nome de Jesus que nós agradecemos e pedimos perdão pelos nossos pecados, em nome dele, do Teu Filho que oramos. Amém, Senhor. Queridos, teremos a oportunidade agora de louvarmos a Deus com cânticos espirituais. Nós estaremos então tendo a oportunidade, junto com os nossos jovens, de glorificarmos ao nosso Deus. Então você está convidado também a exaltar o nome desse Deus trino maravilhoso. Para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no
no chão, abandonado, seu tronco morrer. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer, a esperança pra você, ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão. Não cessarão os teus frutos e viverá, ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão. Não cessarão os teus frutos e viverá. Perante o trono do alto céu, eu tenho um forte defensor, um sacerdote quem amou, repela eterno pelos céus. Meu nome marca suas mãos, escrito está em seu coração. E quanto é certo seu favor, eu estarei com meu Senhor, eu estarei com meu Senhor. Quando me lembra o tentador da minha culpa e meu pecar, elevo os olhos ao Senhor e pôs um fim ao meu pesar. Sendo inocente, ele morreu, tomando assim a minha vez. De Deus a ira satisfez, olhando a cruz me perdoou, olhando a cruz me perdoou. Cordeiro amado e eterno Deus, perfeito e justo, reviveu em graça, glória e louvor. O imutável grande eu sou, preço de sangue
depois de exaltarmos ao nosso Deus com cânticos espirituais, Ele é digno, Ele é merecedor, nós estaremos também exaltando ao Senhor com a leitura da palavra dEle e também com a meditação nesta noite. Vou convidá-los, queridos, para que estejam abrindo a palavra de Deus em um texto conhecidíssimo. Encontra-se no Evangelho escrito por Lucas, no capítulo 24, do versículo 13 até o versículo 35. É um texto que chama a minha atenção e eu gosto sempre de estar meditando nessa passagem. São várias mensagens, são várias meditações. Eu espero que nesta noite o Senhor traga também ao nosso coração um refrigério, uma bênção, uma renovação, para que nós possamos estar vivendo neste mundo de tal forma para glorificarmos o nosso Deus com as nossas vidas, com todo o nosso ser. Vou convidá-lo, querido, que esteja abrindo Lucas, capítulo 24, do versículo 13 ao versículo 35. Então, esteja acompanhando a leitura da palavra de Deus. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isto que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências destes últimos dias? E lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes, as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, e já é o 3º dia desde que tais coisas sucederam, é verdade também que algumas mulheres, das quais conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes os que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia já declina, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e os outros com eles, aos quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho, como fora por eles reconhecido
no partir do pão. Amém. Vamos orar ao nosso Deus, mais uma vez, pedindo que Ele possa transmitir ao nosso coração essa mensagem nesta noite. Dá-nos, Senhor, a Tua graça, a Tua bênção. Estenda sobre nós a Tua mão e nos agracie, amado Deus, com o Teu ensinamento, para que possamos, amado Deus, estarmos recebendo do Senhor, através do Teu Espírito Santo, tudo o que o Senhor tem preparado para nós. Nós aceitamos, amado Deus, a Tua palavra e pedimos que ela possa encontrar guarida em nossos corações. Venha, amado Deus, mover as nossas vidas, todo o nosso ser, para que esteja rendendo glórias a Ti. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Por mais que não queiramos, tem crescido dentro dos nossos corações, em meio a essa pandemia, um sentimento de angústia, de dúvida, de pesar, de carência e até mesmo de frustração. Porque o quadro que nós vislumbramos não tem sido dos melhores. A saúde está passando por um momento difícil, onde nós temos encontrado alguns hospitais e até mesmo de campanha, que estão sendo feitos à pressa, que estão funcionando como se fossem de fachada, só mesmo para inglês ver, porque não encontra lugar para tudo e para todos. Na política, estamos vivendo uma crise entre os poderes, onde os homens estão se degladiando pelo poder, cada um querendo mais do que o outro. Em meio a tudo isso, a crise da saúde e política, ainda nós temos encontrado algo que brota no nosso meio como um câncer altamente destrutivo, que é a corrupção. Onde nós temos visto pessoas lucrando com mortes, desviando dinheiro, escândalos que estão envolvendo grandes autoridades. A situação não tem sido promissora. Quem dera se em Deus nós pudéssemos ter dias melhores o mais rápido possível. A questão é quem não se sente desanimado com esse impacto tão forte desse vírus letal. Queridos, a situação que nós estamos passando não é muito diferente da situação que os seguidores de Jesus Cristo enfrentaram logo no início dessa era cristã. A crucificação e a morte de Jesus Cristo veio de forma impactante sobre a comunidade que estava iniciando. Existia um clima de esperança, um clima promissor, e de repente tudo isso é jogado fora. É como se um balde de água gelada tivesse sido derramado sobre aquela comunidade emergente, e houve uma frustração que inundou a todos de tal forma, de tal maneira, porque a crucificação já foi uma vergonha terrível, porque a palavra de Deus fala: maldito é todo aquele que é pendurado no madeiro. Ver o Messias, o Cristo, o Nazareno, o prometido, passando por uma morte vergonhosa, vexatória, humilhante. Como não bastasse tudo isso, agora eles estavam sendo acusados de pessoas, até mesmo levianas, que acompanharam, que seguiram um farsante. Acabaram que muitos deles voltando para suas atividades devido à grande decepção. O texto que nós lemos nos fala de 2 discípulos, de 2 pessoas. É interessante porque nós podemos até entender que esses 2 discípulos, a princípio, poderiam ser 2 homens. A Bíblia não descreve, mas o J.I. Packer, no seu livro Religião da Vida Mansa, ele nos chama a atenção para
esses dois discípulos e levanta a possibilidade, conforme está registrado lá em João, no capítulo 19, versículo 25, uma coisa interessante. Olha o que nos diz a palavra do Senhor. João 19, 25. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. Fala Maria, mulher de Cleopas. E é esse mesmo que agora está sendo mencionado no capítulo aqui, 24 de Lucas, desse discípulo. O J. Packer ele fala que tudo indica que era o casal que estava voltando depois da morte, depois da crucificação de Cristo, voltando para o seu lar, para a sua casa, que ficava em Emaús, naquela aldeia, naquela cidade. As pessoas, as famílias, o povo que tinha fluído para Jerusalém, para aquele momento festivo da Páscoa, viram um quadro terrível, quando o Messias foi preso, foi condenado e foi crucificado e morto. Não há possibilidade nenhuma de não ficar desesperançoso em meio a um quadro deste tão terrível, tão fúnebre. Mas nós não estamos aqui para aumentar a nossa desesperança. Nós não estamos aqui nesta noite para aumentarmos mais a nossa decepção com este quadro que nós estamos vivendo, não só no Brasil, mas no mundo. O nosso propósito nessa noite, queridos, é de trazer aos nossos corações mais esperança. Por isso nós estaremos meditando nesta noite no tema como ter de volta a esperança perdida. Como ter de volta a esperança perdida. E eu chamo a atenção porque o nosso foco aqui, nesse texto, nessa noite, vai estar chamando a atenção para a frustração e como recuperar essa esperança. E para recuperarmos, para termos de volta a esperança perdida, queridos, em primeiro lugar, conforme nós vimos aqui, do versículo 13 até o versículo de número 21, não vou ler todos os versículos de novo, a maneira com que esses discípulos, sejam lá 2 homens ou um casal, para nós não importa, o que importa é que estavam voltando, estavam decepcionados. A gente vai perceber um quadro ali avassalador. Eles estavam desiludidos com o Messias. Nos diz a Bíblia que eles estavam voltando para a cidade dele, para Emaús, que ficava a cerca de 10 quilômetros de Jerusalém, e fala que eles estavam voltando para a sua casa. De repente, do apogeu, a ida para Jerusalém, na festa da Páscoa, agora a volta para casa demonstrava um fracasso tremendo. Estavam desiludidos porque eles aguardavam o Messias vencedor, e o que eles presenciaram foi um Messias derrotado. Sem perceber, um outro viajante, andarilho, aproxima-se dele e eles continuam caminhando e conversando. Mas além de estarem desiludidos com tudo aquilo, eles também estavam tremendamente tristes. Olha o que nos diz o versículo aí que nós podemos ver, que nos chama a atenção, falando como eles estavam no versículo de número 18, versículo 17, melhor. Então lhes perguntou Jesus: que é isto que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Além de estarem desiludidos, se sentirem, nesse caso, desenganados, eles também estavam profundamente tristes com a situação que eles estavam enfrentando. Sem dúvida, toda a esperança, todas as fichas tinham sido depositadas naquele Messias. Está certo que alguns outros Messias já apareceram, mas não foram tão convincentes e acabaram sendo, com o passar do tempo, desmascarados. Mas não, no caso de Jesus, existia poder nas palavras, na vida,
nos milagres, não foram apenas alguns, mas inúmeros, e que foram convencendo cada vez mais pessoas, ao ponto de multidões seguiram, de multidões estarem seguindo a este mestre. Então eles estavam muito tristes também, mas além de desiludidos, entristecidos, eles também ficaram frustrados. Quer dizer, as promessas que existiam, que foram faladas, parece que não estavam se cumprindo, porque uma grande promessa existia guardada, depositada no coração de todo judeu. O profeta Malaquias, no capítulo 4, no versículo 2, ele fala dessa promessa magnífica. E ele diz: mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos de estrebaria. Mas não era isso que eles estavam presenciando. Muito pelo contrário, não estavam presenciando nada disso. Cadê a cura? Cadê a salvação? Cadê a libertação prometida por este sol magnífico que viria até a terra para acabar com todas as trevas? Muito pelo contrário, ao invés deles estarem voltando cheios de alegria e de júbilo, como animais soltos de uma estrebaria, eles estavam voltando arrasados, tristes, frustrados para casa. Da mesma forma que aqueles discípulos no passado, no tempo de Jesus, tem vezes que também nós nos sentimos assim, tristes, desiludidos, frustrados, com problemas que acontecem no mundo ou até mesmo dentro da igreja. Parece que as promessas de Deus, que se cumprem na vida de outros irmãos e outras pessoas, não se cumprem na nossa. E nós começamos a ficar extremamente cabisbaixos. Mas eu te convido, meu irmão, minha irmã, para que você não esteja olhando para as circunstâncias que nos envolvem nessa vida, ao ponto de perdermos o foco mais importante, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em primeiro lugar, reconheça a frustração na vida. Abra o seu coração diante de Deus. Se tem acontecido alguma coisa na sua vida, no seu trabalho, na sua família, com você, com alguém, e você está triste, decepcionado, frustrado, fale com Deus, converse com Deus. A pergunta de Jesus para aqueles discípulos foi: o que está acontecendo? E ele também pergunta para nós nessa noite: o que está acontecendo contigo, meu filho? O que está acontecendo contigo, minha filha? Ele já sabe de todas as coisas, mas ele quer que nós falemos, que nós conversemos, que nós abramos os nossos corações. Então, em primeiro lugar, é necessário reconhecer a frustração na nossa vida. Você está frustrado, está desiludido, então coloque o seu problema diante do Senhor. Como ter de volta a esperança perdida? Em segundo lugar, peça a Deus para reacender a sua fé. Peça a Deus em nome de Jesus que aqueça novamente no seu coração a fé, esse dom magnífico, esse dom maravilhoso. Preste atenção que dos versículos 22 até os versículos de número 27, nós vamos ver que esse trecho da palavra de Deus aqui, em Lucas capítulo 24, vai estar mostrando que a fé daqueles discípulos havia sido esmiuçada, havia sido derrubada, estava em frangalhos. Olha o que nos diz. Vamos ver aí. O versículo de número 22. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada, mas não acharam o corpo de Jesus e voltando, dizendo terem visto uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele, Cristo, vive. O versículo 24 também continua. Preste atenção que diz: de fato, alguns dos nossos foram aos sepulcros e verificaram a exatidão de que disseram as mulheres, mas não viram. Todos esses versículo 22 e versículo 24, eles começam falando alguma coisa que é verídico, é verdade, de fato, isso. Mas o que acontece? Ao invés deles acreditarem,
duvidar? Eles duvidaram. A fé deles estava tão pequena, a fé deles estava tão abalada, eles estavam tão para baixo, que mesmo a palavra das mulheres e de outros discípulos não estavam convencendo praticamente as pessoas. E uma coisa que chama atenção é porque as mulheres que foram lá, nos diz que tiveram uma visão de anjos, que os anjos falaram. Olha, havia sido enviado mensageiros para relatar àquelas mulheres, lá no sepulcro, que Jesus havia ressuscitado. Elas voltaram trazendo a boa nova, e os discípulos e os seguidores de Jesus não acreditavam. Talvez porque a mulher não tivesse muita credibilidade, mas era para ter, porque Jesus Cristo nunca dispensou o auxílio e nunca deixou de valorizar as mulheres também como discípulas dele. Uma outra coisa, outros viram, testificaram, mas mesmo assim a dúvida permanecia. Por que nós somos tão céticos? Por que nós somos tão incrédulos? Porque de repente nós temos tanta dificuldade de acreditar no poder de Deus, de achar que Deus é capaz de reverter qualquer situação, qualquer problema. A nossa fé é pequena, Jesus Cristo falou isso claramente, mas isso não é justificativa nenhuma para que a gente não possa pedir ao Senhor: aumenta a nossa fé, traga mais fé ao nosso coração. Eles confirmaram, é verdade, as mulheres viram, de fato alguns homens foram lá e não viram, não era o corpo dele. E diante dessa fé tão fraca, tão diminuta, de uma fé tão esvaziada, a repreensão de Jesus Cristo foi extremamente dura. Porque Jesus Cristo sabia muito bem da fraqueza deles, mas era necessário corrigi-los. E olha o que o nosso Senhor Jesus Cristo diz para eles, que encontra aí do versículo 25, quando depois, então, ele vai estar, 25 diz: então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Em outras palavras, Jesus Cristo está falando aqui, ó nécios e duros de coração. Porque o coração está tão duro, porque tanta dificuldade em crer nas promessas, no poder de Deus. Irmãos, nós precisamos acreditar que o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Deus é capaz de controlar, de reverter, de curar, de fazer todas as coisas. Se assim não acontece, ele não faz, é porque tem um propósito, mesmo em meio às dificuldades, às pandemias e os problemas. Nós não devemos entender que nós precisamos ter fé. E a palavra de Deus é muito clara, quando o profeta Abacuque, no capítulo 2:4, fala que o justo vive por fé ou pela fé. Foi isso que motivou os reformadores a não parar, a ir em frente. O justo vive pela fé. Hebreus 11, versículo 1, fala que, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, e convicção de fatos que não se veem. Precisamos de ter fé. O justo não vive por aquilo que vê. O justo não vive pelas circunstâncias. Meu irmão, minha irmã, confiemos mais no Senhor. Entreguemos mais a nossa vida nas mãos do Senhor. Não existe problema insolúvel para o nosso Deus. Confiemos nele. Ainda hoje o Senhor Jesus Cristo continua repreendendo a sua igreja, honestos e duros de coração, para crer em tudo que os profetas disseram, para crer em tudo o que a palavra de Deus afirma. É necessário pedir a Deus que esteja reacendendo a nossa fé, para que a gente não venha duvidar. Eu estava lendo recentemente acerca de um cantor gospel, uma banda estrangeira, e ele foi extremamente corajoso quando ele chegou a afirmar que eu não acredito em Deus. E naquele artigo que eu li, ele falava, filho de pastor, de uma banda reconhecida, gospel, mas ele falou que não poderia continuar iludindo as pessoas. Ele não acreditava mais em Deus. O que leva a tamanha frustração, a tamanha decepção
de achar que não vale mais a pena crer em Deus. É importante que a gente esteja pensando na nossa vida de que o nosso Deus é o Todo-Poderoso. E se Ele não reverte uma situação, Ele tem um propósito muito bem claro nisso. Muitas vezes nós perguntamos a Deus o porquê de tudo que nos envolve e nos acontece. Quando o certo é perguntar: para quê, Senhor? Para que o Senhor permitiu isso? Qual é o propósito do Senhor nisso tudo? Peça a Deus, meu irmão, minha irmã, que esteja reacendendo a sua fé, que esteja aumentando a chama da sua fé no seu coração. Isso nós devemos fazer sempre, principalmente nos momentos difíceis. Como ter de volta a esperança perdida? Além de reconhecer a frustração na vida, é necessário que também a gente peça a Deus para reacender a nossa fé. E em terceiro lugar, nós devemos pedir também para que a gente possa estar redescobrindo Cristo na nossa vida. Uma coisa que parece óbvia, mas a gente precisa pedir isso. Olha o que nos diz no versículo 28 até o versículo 35, eu vou destacar alguns versículos. Do versículo 28 nos diz: quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. E o 29, mas eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia já declina, e entrou para ficar com eles. Uma coisa que chama a atenção, mesmo eles não sabendo que aquele viajante que se aproximou e caminhou com eles durante toda aquela jornada era o próprio Jesus. Os olhos estavam embaçados, os ouvidos não estavam entendendo o que Jesus Cristo estava falando, mas nos diz a palavra do Senhor que, começando em Moisés e discorrendo por todos os profetas, Jesus Cristo foi falando acerca daquilo que o Messias precisava passar. E eles ficaram tão bem com a palavra daquele homem, com aquilo que ele estava relatando, quando chegaram em casa, lá em Emaús, na aldeia, já estava declinando o sol e eles falaram: olha, está ficando tarde, entra, fica conosco, e constrangeram para que ele ficasse. O que chama a atenção é o prazer que eles tiveram de ter alguém do lado dele falando da palavra de Deus, de coisas boas, de coisas que edificam. Meu irmão, minha irmã, busque o povo de Deus, se envolva com o povo de Deus, porque é através da igreja, do povo de Deus, que nós vamos descobrir a alegria, o prazer e a vontade de crescermos mais em Cristo Jesus. Fuja, isso mesmo, fuja das más conversações que corrompem os bons costumes. Tenha cuidado com aquilo que você está ouvindo e aquilo que você está semeando. Preste atenção, precisamos ter prazer de estar vivendo com Cristo, de ter essa convicção dele do nosso lado. A palavra de Deus no Salmo 16, que nós lemos na nossa liturgia, e eu vou destacar, o versículo 11 nos diz isso: tu me farás ver os caminhos de vida, na tua presença, Senhor, a plenitude de alegria, e na tua destra, delícias perpetuamente. É isso. Estar na presença de Deus, estar junto dele, senti-lo bem pertinho caminhando conosco, traz alegria, traz paz, traz conforto, renova a nossa esperança, reacende a nossa fé. É isso que nós precisamos. Aproveite o tempo que você tem tido para ler mais a Bíblia, para louvar mais a Deus, para cultuar mais ao Senhor. Deus está nos dando uma oportunidade de ouro para que a gente possa ter mais tempo na nossa casa, com nossa família, para culto doméstico. Aproveite isso em nome de Jesus. É importante, precisamos ter prazer nas coisas de Deus, mas ainda mais, é preciso entender os ensinos de Jesus. Aqueles discípulos, eles sabiam de muitas coisas, mas eles precisavam de uma reinterpretação dos ensinos. E Jesus Cristo fez isso, começando de Moisés, passando por todos os profetas, foi expondo a Escritura. Aproveite para ler a palavra de Deus e peça ao Senhor, ao Espírito Santo de Deus, o grande intérprete, para que ele esteja te ajudando também na leitura da palavra de Deus.
Leia bons livros que possam te ajudar, livros que edificam, acima de tudo a palavra de Deus, que é o livro dos livros. Reaprender os ensinos de Jesus, do versículo 31 ao versículo 32, olha o que aqueles discípulos disseram. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu. E o versículo 32, e disseram um para o outro, porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando expunha as Escrituras? É lógico que Jesus Cristo, como mestre por excelência, ele podia falar, ele podia expor, ele podia ensinar como ninguém. No final do Sermão do Monte, no Evangelho escrito por Mateus, do capítulo 5 ao capítulo 7, no finalzinho ali, no capítulo 7, falam que as multidões ficaram maravilhadas, porque Jesus Cristo ensinava com autoridade, com poder, coisa que os escribas, coisa que os outros mestres não podiam fazer. É isso, é ter prazer na palavra de Deus. E o que nós precisamos é ver os ensinamentos de Jesus Cristo como algo maravilhoso. O salmista diz, quanto amo a tua lei. Podemos ver lá no primeiro salmo, quando nos fala, bem-aventurado aquele que tem prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Queridos, tenhamos prazer em andar com Jesus, em aprender de Jesus, em viver com Jesus, como também nós podemos ver que várias pessoas aprenderam aos pés do Mestre. Uma coisa que nós precisamos foi aquilo que o Espírito Santo do Senhor falou para a igreja de Éfeso, lá no livro de Apocalipse. Volte ao primeiro amor. Tenho contra ti contigo que abandonaste o primeiro amor. É tempo de nós estarmos voltando ao primeiro amor, de termos prazer em ler a Bíblia, de termos prazer em orar ao nosso Deus, de termos prazer em passar tempos meditando no Senhor. E o Senhor tem nos proporcionado isso, o tempo não tem faltado. Quando a gente olha para tudo isso, a gente fala o que levou aquele casal, o que levou aqueles discípulos a mudarem de opinião. Do versículo 28, eles constrangeram Jesus para entrar na casa deles, porque já estava ficando tarde. Não era prudente Jesus Cristo, ou aquele que havia acompanhado, estar continuando a viagem durante o anoitecer. Depois que Jesus esteve com eles, que orou, que abençoou o alimento, e que eles viram que era o próprio Jesus que estavam ali, nos diz no versículo 33, na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Olha, eles falaram que já estava ficando tarde, não era prudente, e que os levou a esquecer disso tudo e voltarem agora rapidamente para Jerusalém. Jesus Cristo reacendeu a fé, Jesus Cristo trouxe esperança, Jesus Cristo trouxe motivação, e é isso que nós precisamos em nome de Jesus. Não se entregue, não se abale, não desanime, não perca a esperança. Em nome de Jesus, vai para frente. O que nós estamos precisando hoje é que o cristianismo tenha o mesmo sabor do cristianismo primitivo. Hoje parece em nossos dias que o cristianismo se tornou aguado, superficial, sem sal, sem sabor, sem gosto. Não basta falar que é cristão, tem que falar que é cristão verdadeiro, porque o termo cristão não faz mais diferença nenhuma. Vivemos em um país que se diz cristão, mas onde as maiores aberrações acontecem. Lembro-me de um fato acontecido envolvendo Gandhi com um missionário inglês, Stanley Jones. E na conversa que eles estavam tendo, porque Jones estava evangelizando Gandhi, Gandhi virou para Stanley Jones e disse algo que marcou profundamente a vida daquele evangelista, daquele missionário, daquele homem de Deus. O teu Cristo eu quero, o teu cristianismo não. Não que ele não estivesse vendo Cristo vivendo em Stanley Jones, mas o cristianismo
era aquele que estava oprimindo a Índia. Que cristianismo é esse? Concluindo, queridos, como ter de volta a esperança perdida? Em primeiro lugar, reconheça a frustração na vida. Em segundo lugar, peça a Deus para reacender, aquecer novamente a sua fé. Em terceiro lugar, redescubra Cristo na sua vida. Eu gostaria de estar concluindo com 3 indagações. Primeira, será que diante da crise vamos desistir dos nossos sonhos? Será que diante da crise vamos desistir dos nossos sonhos? Segunda pergunta, será que a Igreja de Jesus Cristo vai retornar depois dessa crise mais ou menos animada? Terceira pergunta, será que vamos dar a volta por cima em meio a essa crise em nome de Jesus? Querido irmão, querida irmã, querido ouvinte, cabe a cada um de nós responder a cada uma dessas indagações. Que o Espírito Santo de Deus tenha misericórdia de nós e toque e mova os nossos corações para que sejamos testemunhas autênticas, fiéis de Cristo Jesus. Chega de desesperança. Nós não confiamos nem em homens, nem em príncipe dos homens. Nós confiamos no nosso Deus. Vamos orar? Deus de amor, reconhecemos que diante do quadro que vivemos, existem momentos de grande frustração na vida. Reconhecemos, amado Deus, que depositamos a nossa confiança muitas vezes nos homens, acreditando que eles podem trazer a solução que tanto almejamos. Reconhecemos, amado Deus, a nossa culpa, a nossa falha, porque nem sempre confiamos no Senhor como precisávamos confiar. Queremos pedir perdão ao Senhor, em nome de Jesus. O Senhor sabe das nossas frustrações, o Senhor sabe das nossas tristezas, o Senhor sabe como o nosso coração muitas vezes se encontra partido, o Senhor sabe como nós nos decepcionamos tanto com os homens, principalmente com as nossas autoridades. Mas em nome de Jesus, reacenda a nossa fé, reaqueça os nossos corações, coloque dentro de nós uma nova motivação para não desanimarmos com essa situação tão caótica. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, amado Deus, coloque no nosso coração um prazer de estarmos vivendo com Cristo e de estarmos descobrindo e aprendendo mais de Cristo. Coloque no nosso coração alegria, júbilo de estar na Tua casa com o Teu povo. Coloque no nosso coração o desejo de vivermos e falarmos mais de Cristo Jesus para os perdidos pecadores. Senhor, não permita que venhamos desistir dos nossos sonhos em meio a essa crise. Senhor, nos abençoe para que nós possamos, como igreja, depois dessa crise, voltarmos muito mais animados e envolvidos com a Tua obra. Senhor, nos abençoe para que, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, a Tua igreja possa ser mais que vencedora. Em nome de quem oramos. Amém. Queridos, nós louvamos muitíssimo ao nosso Deus por mais essa oportunidade de estarmos reunidos cultuando o nome do nosso Deus Trino. Realmente faz muito bem, faz a nossa alma, o nosso coração, louvarmos e exaltarmos o nosso Deus. Ele tem sido muito bom para conosco. E nós vamos estar louvando a Deus com o hino 159. Este hino fala de um amigo maravilhoso que caminha conosco o tempo todo e muito mais do que caminhar conosco. Nos diz a palavra de Deus que Ele vive em nós.
encarnado é Cristo, revelou no seu amor e nos diz que lhe entreguemos os cuidados sem temor. Volta ao coração dorido, gozo, paz, consolação. É porque nós não levamos tudo a Ele em oração. Andas triste, carregado de pesares e de dor. A Jesus eterno abrigo, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhe isso em oração. E por seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, disso prova nos mostrou, quando para resgatar-nos Ele humilde se encarnou, derramou precioso sangue para nos purificar. Gozo em vida e no futuro já podemos alcançar. Depois de louvarmos ao nosso Deus com este hino, nós estaremos orando e depois encerrando com a bênção apostólica. Mais uma vez agradecemos, meu irmão, minha irmã, a tua participação neste culto. E pedimos a Deus que continue abençoando ricamente a sua vida, da sua família, a vida da igreja do nosso Senhor. Oremos mais uma vez. Te louvamos, Deus de amor, pela tua infinita graça, misericórdia e bondade. Te louvamos pela forma providencial que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Te louvamos pela salvação encontrada no teu Filho Jesus Cristo. Salvação essa preciosa, inigualável, o tesouro maior deste mundo. Te louvamos pela oportunidade de estarmos reunidos, mesmo que dessa forma, como igreja do Senhor. Mas te louvamos porque a comunhão que existe entre nós, através da ação do Espírito Santo, nada pode nos tirar. Abençoe o teu povo, onde quer que esteja, e derrame mais a tua graça e da tua bênção sobre cada um de nós. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Recebeis a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, nosso Criador e eterno sustentador, que a comunhão do Espírito Santo, nosso confortador e consolador, estejam, amados irmãos, conosco, com todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Irmãos, é importante também nós deixarmos alguns avisos. Os dias de culto que nós tínhamos na igreja, terça e quinta-feira, escola dominical e também o culto no domingo à noite, nós sempre teremos um culto, uma programação. Na terça-feira, às 20 horas, na quinta-feira, às 20 horas, 8 horas da noite, e na escola dominical, no domingo, às 9 horas, nós teremos os nossos cultos no mesmo formato.
pelo Meet. Se você tiver alguma dificuldade, não tem problema. Nós temos o nosso irmão Diácono William, nós temos também o nosso irmão presbítero Wilquias, nós temos o presbítero Epitácio, o presbítero Jaime e outros irmãos que podem estar ajudando. Então não tenha nenhum receio, qualquer coisa, entre em contato com um deles ou com a gente para que a gente possa direcionar. No domingo à noite, aí nós teremos o nosso culto pelo YouTube. Então, vai estar disponibilizado para os irmãos, para a igreja, a partir das 18 horas. Esteja atento para que você possa aproveitar terça, quinta, domingo na escola dominical e também domingo à noite. Que Deus nos abençoe.